computador. Boa tarde, na verdade, retomando aí o projeto, né? Direito processual penal para o DEPEN. Tínhamos aí um intervalo aí de 1 semana e meia, 2 quase. Iniciamos, graças a Deus aí teve, quer dizer, ao mesmo tempo que damos graças a Deus, ficamos aí apreensivos, né? A suspensão do concurso aí do DEPEN, apreensivos no sentido aí de não sabe-se quando vai ter novamente, né, a prova. Então, por um lado é bom de poder ter mais tempo para estudar, pelo outro lado é ruim porque você não tem um plano, né, um plano certo aí de data. Mas aí eu faria a estratégia de sempre estar preparado para 30 dias, né? Então, provavelmente, quando tiver, tem que ter assim, uma preparação para 30 dias fazer uma revisão geral. Então, quando sair, provavelmente, o edital retomando o concurso, provavelmente, né, pelas suspensões que já tiveram, né, 2 já até o momento, então, na hora que ele sair, vai dizer, ó, daqui a 30 dias é a prova. Então, preparação sempre tem que estar nesse foco aí, de finalizar o edital e ficar com os resumos para, tiver o novo edital da data da prova, você ter 30 dias para executar essa revisão. Mas aí, como a gente ainda está na fase de conhecimento, então vamos com calma aqui. A gente viu aqui, né, o princípio non bis in idem, que foi a última aula que a gente viu de direito processual penal, e agora a gente vai entrar em disposições constitucionais relevantes. Vamos lá, vamos sintetizar neste tópico algumas disposições constitucionais relativas ao direito processual penal, que, embora relevante, não pode ser consideradas princípios, né? Direitos constitucionais do preso. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 prevê uma série de direitos que são assegurados ao preso. Vejamos: não ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Tem que lembrar que tem uma regra de exceção no artigo 53 da Constituição da República que, mesmo com mandato judicial, né, os casos dos parlamentares, inclusive está, né, a discussão hoje sobre, né, o Supremo ter mandado prender um deputado federal, é que tem essa questão, né? No caso dos parlamentares, isso aí é direito constitucional, mas no caso dos parlamentares, não basta ter um mandato judicial, também tem que estar em flagrante delito, ou seja, né? No caso aqui, ele está explicando genericamente, você pode ser preso no caso de flagrante delito ou mandato judicial. No caso dos parlamentares, ele só pode ser preso em flagrante delito. Ah, mas pode ter mandato judicial, que é o questionamento que a doutrina, né, está fazendo hoje aí, né? Mas existe um mandato judicial de flagrante, né? Porque em flagrante não dá tempo de fazer o mandato, mas aí foi uma inovação em tese, né? O pessoal está criticando, mas foi uma inovação porque você teve um mandado de prisão, desculpa, um mandado de prisão de um crime em flagrante delito. E, normalmente, quando tem flagrante delito, você não tem tempo de avisar o juiz para prender a pessoa. Você já prende a pessoa para estar em flagrante. Nesse caso, houve um mandado judicial de prisão de um caso em flagrante. Entendeu? Então, no caso, porque o parlamentar só pode ser preso em caso de flagrante delito e já fica para direito constitucional e também em caso de crime inafiançável, né? Então, tem que ter essas duas características para o parlamentar ser preso. Primeiro, ele tem que estar em flagrante. Segundo, o crime tem que ser inafiançável. Mas ele só se mantém preso se houver a confirmação, né, da Câmara dos Deputados que ele se mantém preso, ou do Senado, no caso for senador. E, no caso, houve a manutenção da prisão do deputado aí federal. Ter sua prisão e o local onde se encontra comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou a pessoa por ele indicada. E aí vamos fazer analogia de novo. Porque, na verdade, sim. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque como é uma coisa tão, assim, né, tá na boca aí do povo, pode ser questão de prova, né? Tudo que é, né? Tá agora no momento. Então, no caso aqui, a pessoa tem que ser, foi presa, tem que ser comunicado imediatamente ao juiz, né? E a família dele. No caso do parlamentar, tem que ser comunicado em 24 horas à Câmara dos Deputados. Então, 24 horas tem que ter, né? Tem que ter o comunicado avisando, ó, o parlamentar foi preso. Então, tem essas pegadinhas aí, não é 48, é 24 horas comunicado. Não é imediatamente, é em até 24 horas.
né? Porque no caso aqui, na Constituição, no caso da pessoa, é imediatamente. Ser informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado, né? Direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, relaxamento imediato pelo juiz da prisão ilegal, então relaxamento da prisão, no caso de prisão ilegal, e tem o habeas corpus, né? No caso do advogado, né? Que tem dois tipos de pedido que você pode ter, né? Ou você solicita um habeas corpus, são três, na verdade, né? São o habeas corpus, né? Que é a situação em que a pessoa está presa, ou pode ser até preventivo antes da pessoa ser presa. Tem o relaxamento de prisão, né? Que é, no caso de uma prisão ilegal, e está faltando outro agora que está faltando aqui na minha mente, que é no caso de uma prisão não ser ilegal. Mas não é o habeas corpus, nem o relaxamento de prisão, é o agora, acho que é liberdade provisória, porque tem a prisão provisória e tem outro tipo. Me esqueci agora, depois eu posso pegar ali no livro de direito processual. Mas tem três tipos de pedido: relaxamento de prisão e o habeas corpus. E tem um terceiro aí, que é no caso, o relaxamento de prisão, no caso da prisão ter sido ilegal. Não ser preso quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, né? Então deve ser esse aí de baixo, pedido de liberdade provisória. Tem um pedido de liberdade provisória. E aí, como é que é esse caso do pedido de liberdade provisória? Porque é o seguinte, o habeas corpus é você fazer um pedido, né? Mesmo estando em toda a situação, você solicitar um habeas corpus. E tem logo os requisitos do habeas corpus. No caso do relaxamento de prisão, porque a prisão foi ilegal. E o pedido de liberdade provisória é porque a prisão não é ilegal. Mas você justifica no seu pedido de liberdade provisória dizendo, olha, a pessoa, né, tem emprego, boa índole, réu primário, né, tem endereço fixo, né, tem toda uma situação. Então, não precisa responder o processo preso, pode responder em liberdade. Tem uma liberdade provisória, apesar de estar respondendo o processo. No caso do relaxamento de prisão, porque a prisão foi ilegal, então não é para você estar preso. E no caso do habeas corpus, são os requisitos lá, né, do habeas corpus. Pode ser, inclusive, preventivo. No caso do habeas corpus, pode ser preventivo no sentido de que você vai ser emitido seu mandado de prisão, você já entra preventivamente para que não seja emitido o mandado de prisão. Aliás, se emitido, não ser executado ele, né? Tem um caso muito clássico, é que normalmente, quando você é chamado para fazer uma, vamos dizer assim, participar de uma CPI, a maioria das pessoas, quando vai para uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, sempre vai com um habeas corpus preventivo, né? Porque você pode ser preso da CPI, de alguma coisa que você vier a falar ali, né? Até porque você vai ser exposto ali, os parlamentares, né? E pode até cometer algum crime ali e ser preso em flagrante. Então, normalmente, assim, quando você é chamado para depor numa CPI, a primeira coisa lá que você pede para o seu advogado, ó, me arranje um habeas corpus preventivo, porque se eu me alterar ali, o pessoal começar a me perturbar, deputado, senador, posso me alterar e cometer um crime ali, né? E aí sempre ocorre isso no habeas corpus preventivo. E a questão deles ter a liberdade de expressão, pode falar o que a besteira que quiser, vamos dizer assim, desculpa. Lá dentro não vale Aonde? Não, mas aí eu estou falando um a cidadão ser imunidade chamado para depor. ao cidadão, tá? Cidadão ser chamado para depor, aí ele vai para uma CPI e normalmente ele pede um habeas corpus preventivo, né? Porque a CPI pode te prender em flagrante delito, né? Se você cometeu algum crime ali, ou até eventualmente, né, na hora lá das perguntas, acabar, vamos dizer assim, confessando o crime ali, você pode ser preso, né? Porque o cara pode comunicar à Polícia Federal, quando ele sair aqui da Câmara, o crime que ele confessou já. E aí, por isso, a pessoa pede um habeas corpus preventivo. Porque a CPI normalmente envolve muita questão política, mas muita coisa que beira ali grande parte de crimes, né? Que foram cometidos que você quer apurar. Ela não pode emitir mandado de prisão, mas ela, em prisão em flagrante delito, a CPI pode prender ali. Disposições constitucionais relativas ao júri. A Constituição Federal de 88 reconhece a instituição do júri, estabelece algumas regrinhas. Vejamos. Artigo 5º, inciso 10, 20, 30 e 6, 38. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que der a lei, asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. Frisa-se que a competência do Tribunal do Júri abarca os crimes dolosos contra a vida, bem como os crimes que forem a eles conexos. Exemplo: José estupra Maria e depois mata Joana, única testemunha do caso.
Nesta situação, o tribunal do júri é competente para julgar o homicídio doloso de Joana e o crime de estupro contra Maria, que é conexo com o de homicídio. Disposições relativas à execução penal. A Constituição traz ainda algumas disposições referentes à execução da pena privativa de liberdade, de forma a garantir também ao condenado condições do cumprimento da pena que preserve sua dignidade. Vamos lá. Cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo da penada. É o caso aí de você ter presídios específicos, né, para as pessoas do sexo feminino, e, no caso, né, pessoas deficientes, pessoas, né, em alguns casos psiquiátricos, então você tem, né, um estabelecimento específico para esse tipo de cumprimento de pena de privação de liberdade. Tem até casos aí agora da situação que a pessoa ela é transexual, né? Então tem casos específicos aí que não pode colocar junto com os do sexo, apesar dela não ter ainda ter feito a mudança na identidade, a mudança nos documentos, aí tem que ter alguns respeitos aí. Em relação à idade, tem a questão até né, do caso, mas é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí você tem um local específico para colocar, né, as pessoas menores de 18 anos que cometeram crimes, né? Que na verdade elas não são presas, elas são apreendidas, o termo correto. Então elas ficam apreendidas ali por responsabilidade do Estado. O mais famoso de todos, né, que existia ano passado, era a FEBEM, né? Agora aqui esqueci o nome que dá aqui em Brasília. Não sei como é o nome. Como é o nome que dá aqui em Brasília? Sabe qual é? Tem um nome. Aqui de Brasília não, na minha cidade também é FEBEM, eu conheço por FEBEM. Mas aqui em Brasília tem um nome específico aqui, me esqueci agora. Lá no final da Asa Sul tem um, Asa Norte, né? Respeito à integridade física, moral do preso. Até por isso, o STF editou a súmula vinculante 11, restringindo o uso de algemas a casos excepcionais em que seja absolutamente necessário. Isso daí foi uma inovação. Então, no caso de o uso de algemas, daí foi mais famoso. Daí, na verdade, foi mais por causa do. Quer que eu fale a verdade? Foi mais por causa dos políticos, né? Porque toda vez que tu via um político sendo preso, a primeira coisa que a polícia fazia era botar algema nele, né? E aí, às vezes, o cara cobria algema, né, com paletó, aquela coisa toda, e aí teve uma evolução, né, que constrangiu o preso, constrangiu o cidadão a se colocar algema. E aí, hoje em dia, o uso de algema só é permitido no caso em que há, né, risco à integridade física, tanto do réu quanto né, da execução ali da atividade policial. Então, no caso específico, não, estou de boa e tal, não, então, né, tranquilo, entra aí. Mas antigamente é isso, né? Tem vários casos aí de políticos famosos, Jader Barbalho, né, lá da minha terra, que saíram, assim, era um crime comum, colarinho branco que a gente chama, mas saiu algemado dentro de casa, e tem aquela foto lá dele algemado. Aquela história, né? Brinca com quem tem poder que a coisa muda, né? Entre Mas aspas. nesse caso aí Porque foi uma súmula vinculante do STF, né? Foi o STF, mas foram casos que foram subindo dessas discussões, né? Nesses casos de colarinho branco, cara, ser algemado, né? Então, assim, tudo bem, né? Cometeu um crime. Da mesma forma, a pessoa que cometeu homicídio, o cara também é um criminoso. Mas não está botando em perigo, em tese. Não sei, tem toda uma construção jurisprudencial que hoje em dia já é pacífico e entende-se que, né, nesses casos aí específicos, vai lá, acompanhe. Teve agora as prisões aí também de vários políticos, você vê que eles não saíram mais algemados, né? Iam lá acompanhado normalmente dois policiais federais e tal, entravam lá no avião, na viatura. Condições às presidiárias para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Esse aqui não está aqui, mas teve até um julgado recente, mas já teve uma mudança, mas assim, no prova de nível mais pesada pode cair, né? Teve caso aí da ex-mulher não, mulher do ex-governador, em que o Supremo liberou ela porque ela tinha filho menor, né? E teve uma enxurrada né, de pedidos também no mesmo sentido, mas deu uma travada. Mas está se tornando uma jurisprudência. Se a pessoa tem filho pequeno e deficiente, a possibilidade dela pedir a liberdade, né, provisória durante o filho, né, for criança. mas, Né? se eu não me engano, era 11 anos na Era época, 11 pô. anos. Aí 11 teve toda uma anos. questão, briga, discussão. Hein? Vamos lá. Outras disposições relevantes. A Constituição nos traz ainda algumas outras disposições relevantes. Interceptação telefônica. Inciso 12 do artigo 5º. Atualmente está regulamentada pela Lei 9.296 de 96. Constitucionalmente, só se admite
para instrução processual penal ou investigação criminal, sempre por ordem judicial, é a chamada cláusula de reserva de jurisdição. Então, interceptação telefônica, inclusive, acho que de mensagens hoje é considerado aqui. Eu não sei como é que está essa jurisprudência, mas está tendo também uma briga aí na imprensa, no judiciário, sobre as questões, né, do que estava sendo debatido, discutido no Telegram pelos grupo, né? Grupo não, Força-Tarefa da Lava Jato, né? Junto na verdade, procuradores, delegados, né, auditores da Receita, próprio juiz, né, da causa, né, porque, na verdade, assim, está vindo tudo à tona agora, mas só que essas mensagens elas não foram fruto de um processo penal ou de uma ordem judicial, foi um hacker que vazou elas, né, e até essa discussão, pode ou não pode usar elas, né? Então, toda hora tem uma ação na justiça dizendo, olha, né, vamos apurar isso. Aí vem o cara que vai ser, em tese, né, colocado como réu na ação e diz, olha, mas daí foi, né, foi um hacker que tirou daqui, entendeu? E tivemos agora, acho que hoje ou ontem, né, a mesma situação no caso do senador, né, senador que também teve o sentido fiscal e bancário sem ordem judicial, né, que é filho do presidente. Então, né, então é uma cláusula, né, é reserva de jurisdição. Se aquilo foi conseguido sem a ordem de juiz, sem virtude de uma instrução processual penal, apesar de aquilo é verdade material, mas aí não pode ser usado. Isso aí tu vê muito em filme, mas na realidade, né, se você entrar nos sites, você vai ver que o que está hoje se debatendo é isso, né? Hoje, por causa da internet, né, hackers, essas coisas, você tem acesso às situações, mas você não pode usar em muitos casos, né? O caso que está ocorrendo agora, com o filho do presidente, trancaram a ação penal dele, não vai poder ser usado essas informações, porque não foi por ordem judicial, e o caso das discussões aí que o pessoal fazia no Telegram da Lava Jato, já que não foi obtido por meio ilícito. Vedação e identificação criminal, inciso, aqui é 58 do artigo 5º. A identificação criminal, registro datiloscópico, fotografia em sede policial e outros registros biométricos, etc., é meio vexatório, não sendo admitido para aquele que for civilmente identificado, salvo em casos expressamente previstos em leis. É o caso, né, da Que é pessoa que fala. fechatório. Vexatório é tipo assim, humilhante. Então, você não vai ter identificação criminal, que nem ocorre lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, se você é preso, você vai para uma salinha, tu vai botar uma placa com o teu número, né, do teu inquérito, do teu BO, e aí você vai ficar com aquela foto lá, vaza na imprensa, você lá com aquela foto. Existe isso aqui no Brasil, mas quando você é condenado, você vai para o presídio, né? E aí, especificamente, a pessoa faz, né, raspa a cabeça por causa da questão, né, de piolho, essas coisas. Normalmente, corta o cabelo mais baixo, é dada uma roupa, né, que é específica daquela unidade prisional, faz o corpo de delito para ver como é que você vai entrar, todos os exames, e às vezes bate uma foto. Essas fotos é mais para comprovar que você não tem nada, né? Mas aí é no caso de uma prisão, no caso assim, de uma delegacia. Não pode o delegado, não, peraí, bota aí na parede, entendeu? Que nem ocorre, a não ser que você queira isso, né? Porque sabe que no Brasil tem os programas policiais que botam a pessoa ali para falar na delegacia e não sei o quê. Aquilo ali é com autorização da própria pessoa, né? Porque ele não pode ser obrigado a passar pelaquela situação. E no Brasil, o que mais dá ibope é isso aí, né? Aqueles programas de meio-dia que ficam entrevistando a pessoa presa na delegacia. Se a pessoa não quiser, ela não. E nem pode ser obrigada, né? Nem pode ser identificada ali, né? Pode ser identificada ali. Vamos lá. Interpretação e integração da lei processal. Então, a gente acabou essa outra parte de direito processual penal, disposições constitucionais relevantes. A gente viu 10 princípios, né, até agora, princípios. Vou botar aqui no formato de duas páginas. Né? Vamos lá. Então, o que a gente já viu até agora já avançou bastante. Vamos lá. Vimos a lei processual penal no espaço, né? Vimos as regras de exceção, né? As regras de exceção. Vou só grifar aqui rapidamente. Direito processual penal é aplicado no Brasil, mas tem as exceções aqui, né?
direito processual penal, aliás, o Código Processual Penal é aplicado em todos os crimes, mas tem as exceções, deixa eu tirar essa, as exceções aqui que você pode aplicar, que no caso de jurisdição política, né, que aí usa outra lei, jurisdição eleitoral, Código Eleitoral, Justiça Militar tem um Código Penal Militar, as legislações especiais, específicas, de legislação penal no tempo, a gente viu que aplica-se diretamente, né? Então, né, passou a valer a lei processual penal, ela imediatamente se aplica aquele processo, não tem aquele estudo da retroatividade ou não da lei, né? Ela se aplica a partir daquele momento, né, para o processo ali, exceto se a lei também tem alguma questão material, e aí você vai ter que analisar se aquela questão material beneficia ou prejudica o réu. Se beneficia, você retroage, se não beneficia, aplica a partir dali para os próximos casos. Então, é isso aqui. Vamos lá. Vimos os princípios processuais penais, princípio da inércia, né? Na verdade, a gente vive o sistema acusatório, né? Então, o que é isso? Então, só o Ministério Público é o detentor da ação penal, exceto nas situações em que diz que a ação penal é privada, né? Ou subsidiária, mas o detentor da instauração do processo penal no Brasil é o Ministério Público ou a pessoa ofendida nos casos em que a ação é privada. E aí a gente comentou, acho que logo quando a gente estava comentando isso, né, que também no Brasil é bom estudar direito, porque sempre tem alguma coisa do momento que está sendo debatida, inclusive do ponto de vista da validade daquilo, né? Não é uma coisa assim, esse princípio já está superado. Não, né? Tanto é que a gente tem hoje dois processos abertos, um no Supremo Tribunal Federal, né, que é o processo aí das fake news, e temos um processo que é justamente contra os procuradores da República, lá da Lava Jato, lá, né, da Força Tarefa, pelo ministro-presidente do STJ. E aí ele abriu justamente baseado porque o STF abriu, ou seja, dois inquéritos, duas instruções penais, né, criminais, abertas que não foram por interesse do Ministério Público, ou, né, com ação do Ministério Público. E lá na do STF foi julgado que aquilo foi constitucional. Mas no Brasil, entenda-se que esse princípio é explicado da seguinte forma: a única pessoa que pode dar início a um processo penal é a vítima, né? A vítima, ou, no caso, o Ministério Público, entendeu? Eu lembro do exemplo que o irmão deu. Eu já Entendeu? tinha visto também em direito constitucional que, por exemplo, o juiz passa na rua, vê uma coisa errada ali, que é, de certa forma, até inconstitucional, mas ele mesmo, por si só, sabendo que aquilo está errado, ele não pode dar início a processo nenhum, né? Não, ele tem que esperar, ele tem que comunicar Tem alguém. que ser como, ou alguém comunicar para que ele seja comunicado, né? Ele não, É, é a inércia, né? é o princípio da inércia do Da inércia. processo. Porque senão é como se você dissesse assim, olha, eu entendo que isso aí é errado, então vou iniciar o processo. Então, é como se você tivesse uma preconcepção daquele fato já, entendeu? Entendeu? Porque, na verdade, tem uma fase do processo que é você aceitar, né? Admitir se aquilo é ou não crime. Você tem, na fase processual, dizer, olha, você recebe aquilo e pode, de pronto, como juiz, dizer, olha, rejeito a denúncia. Você pode rejeitar ela. Você, como juiz, dizer, eu nem aceito. O cara vai recorrer, logicamente, né? Ministério Público, quem for vai recorrer. Dizer, não, para mim é crime, vou recorrer. Entendeu? Porque tem essa fase. Se você, como juiz, já abre, você já pulou uma fase. Já pressupõe que você quer punir a pessoa, porque você está dizendo que aquilo é crime, né? Tanto é que você abriu, né? Ou tem, né? Você não pode até não dizer que é crime, mas você já tem indícios da materialidade da autoria daquilo. Mas isso E aí não essa, cabe a você, como juiz, dizer, entendeu? e Assim, essa aí, fazer isso priori. Aí você via, isso que você ia falar, você se torna meio parcial, né? Você deixa de ser imparcial. O critério, justamente, da magistratura no mundo é trazer a imparcialidade para a pessoa que vai fazer, em tese, a justiça, né? O direito, de dizer o direito. Princípio do devido processo legal, né? Então, a gente viu da ampla defesa do contraditório, princípio da presunção da não culpabilidade ou presunção de inocência, que a gente, né, estudou, que ela tem dois vieses, né? Tanto você não ser considerado culpado até o trânsito de julgado, como também
né, você ter a possibilidade, né, de se defender de tudo aquilo que, né, que for colocado, né, no processo, né? Tratamento, a dimensão interna e externa, né? O juiz não pode decretar prisão, a dimensão externa é a que a gente conversou, né? Na imprensa, você não pode ser colocado como uma pessoa que já é culpado, né? Como criminoso, sempre vai ter que ter aquela suspeito, né? Possível, né? Autor, nunca vai botar foi a pessoa. É réu confesso, mas não pode, porque só quando transitar julgado que você vai ser, mesmo quando o réu confesso, realmente culpado. Princípio da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, o princípio da publicidade. Então, tem que ter a fundamentação. Agora, teve um caso agora no STJ, não sei onde é que eu estava lendo, qual site, foi Conju ou Migalhas, falando que foi anulada uma sentença que não teve fundamentação, né? A fundamentação adequada, né? A fundamentação teve, mas não me lembro qual foi o caso aí que mandou voltar, né? Porque tem que ter a fundamentação. Então, não pode simplesmente, agora me esqueci, cara, foi agora, no caso que eu estava vendo aí. E o que seria essa publicidade? Que Publicidade é tipo que de... tem que ser publicado no Diário Oficial, né? No caso, agora a gente tem o Diário Oficial de Justiça, né? Que é especificamente por causa da internet. Antigamente era junto, mas agora você entra no site, tem que ter essa publicidade, tem que ser no Diário Oficial de Justiça. E todos os processos também são públicos. Então, se tiver um tribunal de júri, você pode ir lá como cidadão assistir, entendeu? Eu, como advogado, né, até você como pessoa comum, como advogado, entro no site do TJ. Todos aqueles processos que não são públicos, eu tenho acesso a todos, né? Se tiver sigilo, eu posso até pedir, tem que ter autorização, aí eles vão me conceder. Mas aqueles, todos os processos que não tem, não é colocado sigilo, eu não sou advogado da parte, mas eu posso entrar no processo, ler qual foi a petição inicial da pessoa, qual foi a contrarrazão da outra advogada, não? Até como forma de gestão de conhecimento, tá? Vendo o que está ocorrendo no Poder Judiciário hoje aqui do Distrito Federal. Vamos lá, princípio da isonomia processual, né? Então, o que eu marquei aqui, a ação penal pública, princípio de paridade das armas, né? Não pode ser mitigada pelo acusador e como fiscal da lei. Eu só marquei essa coisa aqui. Mas o princípio da isonomia processual é praticamente contraditória para a defesa, né? Você tem a quantidade de testemunhas iguais, você não pode ter mais testemunha para acusação do que para defesa, né? Tudo, né? Mesma quantidade de tempo, você não pode dar a palavra, né, para acusação maior do que para a defesa, então tudo é isonomia processual. Quem fala primeiro é a acusação, mas aí é mais do princípio do contraditório. Não tem como eu me defender, contradizer aquilo que eu ainda não sei. Então, quem fala primeiro é a acusação, por último a defesa, né? Quem é o acusado, até para você saber tudo que você tem que se defender. Princípio do grau de jurisdição. Esse aqui é a questão de, eventualmente, você poder recorrer, né? Então, isso parte do princípio de que, assim, em geral, né? Primeiro, você pode ser irresignar da decisão do juiz. Então, você tem que ter o direito de recorrer. E do princípio que, eventualmente, né? Isso aí pode ocorrer do juiz, né? Tá equivocado, né? Não ter analisado direito as provas, né? Então, você tem a possibilidade de recorrer. Mas aí tem exceções, essa daí é a grande pegadinha que cai em prova. Porque o que cai na prova, nesse caso aqui, desse princípio, não é a existência e o entendimento do princípio, são as exceções. É porque, apesar de não. Primeiro, a pergunta que cai muito em prova do duplo grau de jurisdição é o seguinte: está previsto na Constituição? Não, não está previsto na Constituição do grau de jurisdição. Ele se baseia justamente no devido processo legal, entendeu? Então, na verdade, sim, um devido processo legal, pela Constituição, você tem que ter recursos, né? Então, a todos tem que ser dada a possibilidade de recurso. Mas não tem dizendo assim, ó, você tem que ter duplo grau de jurisdição. Diz que você tem direito a recurso. Eu não me lembro qual é o artigo específico, está aqui, não. Não está aqui. Tem um artigo que fala assim que você precisa, né, nos processos administrativos judiciais, você terá direito ao devido processo legal e aos recursos inerentes. Então, quando ele fala recurso inerente, você se baseia que você tem que ter a possibilidade de recorrer.
né? Então, é esse o artigo que se baseia no grau de jurisdição. Mas ele não é específico, então não é específico. Então, na verdade, sim, esse artigo é específico do princípio do devido processo legal, tanto judicial e administrativo, mas não é do duplo grau de jurisdição. Então, a pergunta é, se cair na SESP, o princípio do duplo grau de jurisdição está previsto explicitamente na Constituição? Pela SESP, não. Porque Ou esse tipificado? não está lá, Aqui. ele não está lá capitulado, positivado, nem. O que ele usar, não está. Existe outra norma no Brasil que fala sobre isso? Existe. O Pacto de. Não, acho que não é o Pacto de São José da Costa Rica, não. O outro é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Nele, sim, específico que tem que ter o duplo grau de jurisdição. E o Brasil aderiu ao pacto, então tem toda aquela regra, uma norma supralegal, se não for aprovada pelo procedimento de emenda constitucional, se for aprovada pelo formato de emenda constitucional, tem a característica de ser uma norma constitucional. Então, tem essa questão. Aí, por último, a questão é, existem casos, né, na própria Constituição em que ela expõe que não há previsão de duplo grau de jurisdição? Sim, nos casos de competência exclusiva, né, dos tribunais superiores. Por exemplo, os casos que são julgados diretos pelo STF. Você vai recorrer para quem? Né? Ministro, presidente da República, né? Parlamentar, ele vai recorrer para quem? Porque o processo já ocorre na nossa Suprema Corte. Então, do duplo grau de jurisdição são essas questões. Em específico, essas duas últimas. Não está previsto explicitamente na Constituição, e, no caso, a própria Constituição, aí vai dizer, mas não seria inconstitucional não ter o duplo grau de jurisdição, já que existe o princípio do duplo grau de jurisdição? Aí a construção teórica é o seguinte, aquilo que foi dado como princípio e foi implícito da Constituição, ela mesma coloca exceção. Então, como a própria Constituição coloca exceção para esses casos, de julgamento do presidente da República, de ministro e parlamentar, então não existe inconstitucionalidade dentro da própria Constituição, né? Existe inconstitucionalidade de emendas constitucionais, logicamente, foram posteriores à Constituição, mas não existe uma construção daquilo que a própria Constituição botou como exceção, entendeu? Então, não existe, porque pode ocorrer essa pergunta. Então, não existe essa inconstitucionalidade de um parlamentar ou o presidente ser julgado logo pela Suprema Corte. Aí não vai poder recorrer. Não, mas aí, né? Vou dar uma Porque pergunta. um dos conceitos, só para finalizar, um dos conceitos do duplo grau de jurisdição é o seguinte, é porque normalmente no segundo grau de jurisdição, no duplo grau, no próximo grau, no terceiro grau, quarto grau, ou seja, no recorrer, na hora que você recorre, possivelmente o seu recurso vai para um órgão colegiado. Normalmente os órgãos colegiados são pessoas mais maduras. Então, você pressupõe que há uma certa maturidade ali no colegiado e há mais pessoas. Há vamos dizer assim, um complexo de debates ali. Então, na verdade, você não está sendo decidida a sua vida por uma única pessoa. Então, e aí, no caso, uma outra forma da exceção ser válida é que você já está sendo julgado pela Suprema Corte, pela maturidade, né, entendeu? Então, você não tem praxe para quem recorrer. Então, um dos motivos do grau de jurisdição é esse, né? Você ser julgado pelo colegiado, não por uma pessoa só. Vai que, aí não é nenhuma crítica, né? Se isso aqui for para a internet, vai que o juiz resolve te perseguir, não vai com a sua cara. Eu não estou defendendo nem ninguém, nem partido, nem nada. E aí? Se você não puder recorrer, por isso existe duplo grau de jurisdição, porque pode ocorrer, né, de alguém realmente querer te perseguir, um juiz, e aí você ter a possibilidade de recorrer. Né? Fala aí o que você ia falar. Não, eu lembrei aqui de uma coisa aqui, eu sei que até está um pouquinho fora disso que a gente está estudando agora no momento, mas sobre as cláusulas pétreas. Tem ela está separada, ela tem um lugar que você coloca assim, todas as cláusulas pétreas, elas Não, estão... Não? não. Cláusulas pétreas, na realidade, são aquelas situações em que, primeiro, na verdade, sim, as cláusulas pétreas, na verdade, assim, a gente usa esse termo cláusulas pétreas, mas é o artigo 60 ou 64 da Constituição que ele fala o seguinte, é vedado, né? É vedado você ter emenda ou proposta de emenda sobre. Aí ele diz quais são as situações, né?
Ou seja, porque ele chama de pétrea. Não existe, 60? não, eu posso dar uma olhada aqui, eu acho que é artigo 60. Posso pegar aqui rapidamente. Por quê? É, porque, qual é a questão? Quem te chama, deixa eu botar aqui, artigo 60. 60 deve ser 60. Eu botei 60, não é 60 não, peraí, eu vou dizer para você. O que acontece? Porque a gente fala cláusulas pétreas, mas não existe assim um termo na Constituição, você diz, fazer um Ctrl F, porque tentar procurar cláusulas pétreas, você não vai encontrar escrito cláusula ali, isso aqui é uma cláusula pétrea, entendeu? Na verdade, cadê 60? Cadê 60? A nomenclatura que deram, né? Mas 62. Peraí, vai dar, não, é uma nomenclatura constituída. Cadê? Artigo 60 mesmo. É artigo 60. O que, é que ele fala aqui no artigo 60? Ah, sabe o que, que ele fala? No parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. O que acontece? A forma federativa de Estado, ou seja, uma república federativa, não pode eliminar a forma federativa de Estado, ou seja, agora o Brasil será composto somente pela União, e os estados e municípios serão unidades administrativas. Isso é inconstitucional, né? É uma cláusula pétrea. O voto direto, secreto, universal e periódico. Então, agora, a partir de agora, o voto será aberto, né? Então, é inconstitucional, na verdade, é cláusula pétrea. Você nem tem como mudar isso. Separação dos poderes. Então, agora, na verdade, não existe mais o poder executivo, legislativo e judiciário. Só vai existir o poder executivo. Os outros dois não existem. Eu vou designar quem é o judiciário, até porque isso é uma construção, sei lá, secular, milenar, né? Milenar não, secular, né? Acho que é de 1700, 1600, né? De separação dos poderes para que você acabasse com o absolutismo, né? O rei era tudo, ele decidiu, o rei sou eu, né? O Estado sou eu, né? O rei francês falou, o Estado sou eu, ou seja, ele julgava, né? Tem também, né, no próprio construção hebraica, né, da Bíblia, né, os reis eram legisladores, né, faziam as leis, eles julgavam, né, Salomão, tem a história lá de Salomão, né, a decisão salomônica ali, ele usava, ali estava na prerrogativa como o poder judiciário lá do povo hebreu, né, no julgamento lá das duas mulheres com filho, ele estava, na realidade, na função de poder judiciário. Os direitos e garantias individuais. E aí, tá me ouvindo aí? Caiu aí, acho que caiu uma foi conexão até sua. o computador, eu não vi, estava em 7%. Aí eu estou ouvindo por aqui. Pode falar, dá para ler aqui, enquanto ele liga. E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, os direitos e garantias individuais, que entra a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Aquilo que, né, o Supremo tem dito que é norma, né, que envolve direitos e garantias individuais é cláusula pétrea. Então, aqui que abarca milhões de coisas. Então, não é específico, está no artigo 5º, porque lá diz que é direitos e garantias. Não, não é só no artigo 5º, né? Então, muita gente confunde. Essa aqui está no artigo 5º? Não. Pode estar no artigo 7º, pode estar no artigo 150, que são as imunidades tributárias, proteção, anterioridade tributária, né, do cidadão, de se planejar, esse é direito tributário, também é cláusula pétrea. Então, tem várias coisas na Constituição que são cláusulas pétreas. Né? Por que cláusula pétrea? Porque o julgador, né, o Supremo, diz, não, isso é um direito e garantia individual. Entendeu? Não existe assim dizendo, a sua pergunta efetivamente, não é aquilo que está especificamente, não é aquilo que está especificamente no artigo 5º, não existe um rol específico, né? É uma interpretação, né? Você vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Pode dar com mandado de segurança também. Nesse caso, está muito restrita a questão do mandado de segurança hoje, né? Quando a emenda estava rolando, o parlamentar podia entrar com mandado de segurança já questionando isso, entendeu? Esse artigo 60, parágrafo 4º, que dizia que isso era tendente a abolir para trancar o processo legislativo. E o Supremo tem entendido, não vou trancar, vou esperar, até porque eu não sei da forma que vai ser aprovado isso aí, pode ser mudado o texto. Quando aprovar, você entra com a ação correta, né? Então tem esse entendimento hoje.
Antes você podia entrar com mandado de segurança, um parlamentar que visse uma emenda constitucional, que ele já entendesse que estava violando o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, ele entrava com mandado de segurança para trancar o processo legislativo, para que aquilo nem fosse debatido ou discutido na Câmara ou no Senado. E o Supremo tem mudado de entendimento ultimamente, dizendo, não vou mais autorizar isso. Debate aí, depois quando sair o resultado final disso aí a gente conversa. Porque às vezes não sabe, que às vezes o cara está propondo aquilo, mas pode ter uma emenda substitutiva, né? Pode ter várias situações, pode mudar completamente o texto daquela proposta. E aí também, justamente para ter esse equilíbrio de poderes, né? O Poder Judiciário não ficar intervindo. Quanto tempo tem aí? Depois o princípio da vedação da não autoincriminação, né? O direito ao silêncio, o direito à ampla defesa, a presunção de inocência, e o princípio do non bis idem, né? Que é você não ser julgado duas vezes pela mesma causa. Quanto tempo aí? Aparece o tempo para você que a gente está gravando? Não, né? Não. Não, está pensando em já leu disposições constitucionais relevantes e a gente entrar na interpretação e integração da lei processual. Então, a gente está pensando aqui, e só dar uma pausada aqui para a gente. Eu vou pegar uma água ali e ir no banheiro. A gente volta mais uma hora. Eu acho que já foi Ok. uma hora. Peraí, só pausar aqui. Voltou aí a gravar? 1, 2, 3, testando. Voltou Me a ouvindo gravar. bem? Não tava nem me ouvindo, né? Não. Tá. Tranquilo, é. Não, voltou a gravar. Vamos lá. Vou entrar agora em interpretação. Entrar na interpretação e integração da lei processual. O que seria isso, né? Primeiro, assim, toda vez que você lê alguma coisa de direito, você tem que fazer uma predição. O que é predição? Prediction. Ver o assim, conceito comum. O que seria o conceito comum? Conceito comum, interpretação é você ler, né? E aplicar uma coisa de acordo com o que você entende, interpretar. Né? Interpretação tem a interpretação jurisprudencial, que é a jurisprudência, né? Ou seja, o que os tribunais vêm dizendo. Tem interpretação literal, que é que está escrito na lei, tem vários tipos de interpretação. O que é integração? Integração, normalmente, é quando há na legislação uma certa, vamos dizer assim, lacuna. Então, tem uma lacuna na lei, o objetivo é integrar ela. Integrar seria assim, já que está faltando isso, eu vou buscar uma forma de integrar ela. E você usa um conjunto de regras para integrar a lei. É diferente de interpretação. Interpretação já está prevista em lei e você diz o sentido correto para aquilo, ou o sentido que você quer dar para aquilo, a aplicação daquilo. Às vezes você não tem como aplicar aquilo, mas você precisa, aí você integra a lei. Isso existe em qualquer ramo jurídico, em qualquer área autônoma do direito. Então, você tem tanto interpretação e integração na lei civil, na lei administrativa, na lei penal, no direito processual penal. Em todas as ramos do direito, você vai ter interpretação e integração. Interpretação, quando você vai dizer aquilo que você quer que seja sobre aquela norma, né, sobre aquele texto legal, aquele positivado, e tem a integração, é quando você não tem aquilo previsto e você vai dar vai integrar aquilo. Vamos lá. O artigo 3º do CPP estabelece que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. A interpretação extensiva é uma atividade na qual o intérprete estende o alcance do que diz a lei, em razão da sua vontade da lei ser esta. No crime de extorsão mediante sequestro, por exemplo, é lógico que a lei quis incluir também extorsão mediante cárcere privado. Assim, faz-se uma interpretação extensiva, que pode ser aplicada assim que haja violação do princípio da legalidade, pois, na verdade, a lei diz isso, só que não
só que não está expressa em seu texto. Aplicação analógica. Então, aplicação extensiva é você dizer, vou até marcar aqui, interpretação extensiva é o intérprete estender o alcance do que diz a lei. Interpretação Ah, analógica. só Opa, para não ficar com essa dúvida, a analogia não é válida, né? Mas a aplicação analógica, sim. Ou isso aí já dá do outro lado do Código Penal. não. O que você está falando é do direito penal. Direito penal. Temos que entender o seguinte: o direito ele é um só que ele se divide em ramos, né? Didaticamente para você entender. E para cada ramo você tem um conjunto de princípios, né? Um conjunto de regras de aplicação. Então, no direito penal, você não pode fazer analogia em mala partem. É isso que você está querendo me questionar, né? Eu não posso fazer uma analogia para prejudicar a pessoa. Isso é chamada analogia em mala partem. Eu não Tá, posso então pode fazer fazer uma analogia analogia. Só não pode ser em mala partem. em mala partem. Foi Mas eu Bonaparte, posso tá? fazer uma interpretação analógica. Analogia é Interpretação. pegar uma lei que especifica um crime mais rigoroso e trazer a aplicação mais rigorosa desse crime para um outro crime. Eu estou fazendo uma analogia. Isso eu não posso, né? Eu não posso. Não existe a previsão para aquele crime e eu fazer analogicamente. Não, mas a previsão é bem parecida com essa aqui. Essa aqui é mais, né? Mais, vamos dizer assim, porque aí você está quebrando a analogia em Malaparte, você está quebrando o princípio do direito penal, que é o princípio da legalidade. Não existe lei para aquele crime. Você vai fazer uma analogia. Interpretação analógica, existe a lei, mas você vai fazer uma interpretação para fazer. A interpretação analógica é praticamente assim: numa outra lei, né, você está dando uma interpretação, um conceito jurídico para aquilo. Então, é diferente. Aqui é no direito processual penal. Está fazendo uma aplicação analógica. O que ele vai dizer aqui no caso do direito processual penal? Se pode ou não pode, qual o tipo que pode. Por sua vez, é bem diferente. Como o nome diz, decorre da analogia, que é o mesmo que comparação. Assim, essa forma de integração da lei penal somente será utilizada quando não houver norma considerando determinado caso. Nesta situação, utiliza-se uma norma aplicável a outro caso, considerado semelhante. Na aplicação analógica, analogia, o juiz aplica a um caso uma norma que não foi originariamente prevista para tal, e sim para o caso semelhante. Artigo 252, inciso 1 do Código Penal, fala do impedimento do juiz para atuar em casos em que seu cônjuge já atuou como advogado, delegado, etc. Nesse caso, pode-se aplicar a mesma lógica para os casos em que o companheiro do juiz, né, tem exercido alguma dessas funções. Então, nesse caso, você está aplicando uma analogia, né, uma interpretação analógica. Por quê? Porque no direito civil, aqui no direito penal, está falando o quê? Que o cônjuge é a pessoa que é casada, certo? Mas hoje, no Supremo Tribunal Federal, você entende que a pessoa, né, no direito civil em geral, a pessoa que é o seu companheiro, a pessoa que está, vamos dizer assim, numa união estável, ela tem os mesmos direitos e deveres de uma pessoa que é casada. Então, só o fato da pessoa ser da união estável descaracteriza dela ser cônjuge daquela pessoa? Não, porque ela tem direito à herança, tem direito a tudo. Então, você faz uma analogia e diz, então, essa pessoa também está impedida, eu estou impedido porque né? Eu não sou casado com ela, mas eu vivo em união estável há 10 anos. Logicamente, eu estou impedido, entendeu? Se ela atua como advogado lá, isso que ele está falando aqui para a gente. Não? Então, fez uma interpretação analógica lá do direito civil, que equipara a união estável ao casamento. Então, você traz a união estável para cá, para o direito processual penal, dizendo, olha, a minha mulher atua como advogado desse réu, então eu não posso, né, ser o juiz desse caso mais. Eu estou impedido aqui, estou suspeito de dar uma decisão até para beneficiar ela, já que ela atuou no processo. Já os princípios gerais do direito são regras de integração da lei, ou seja, os princípios gerais do direito, ou seja, de complementação de lacunas. Assim, quando não se vislumbrar uma lei que possa reger adequadamente o caso concreto, o CPP admite a aplicação dos princípios gerais do direito.
Esses princípios gerais do direito são inúmeros e são aqueles que norteiam a atividade da aplicação do direito. Imagine que a lei estabeleça que as partes devem se manifestar no prazo de 5 dias em certo momento processual, sem estabelecer a ordem. Nesse caso, a defesa deve falar, por último, pelo princípio da ampla defesa e do contraditório. Ou seja, se não tiver específico na lei, no direito processual penal, no CPP, né, como você deve atuar, então você tem que atuar de acordo com os princípios gerais do direito. Né? E dei um exemplo aqui. Não diz a ordem que deve ser apresentado determinado, vamos dizer assim, fala no processo. Qual é a ordem que eu vou seguir? Princípio, né, da presunção de inocência, princípio do contraditório, da ampla defesa. Ou seja, o réu tem que falar por último, porque ele tem que se defender de tudo. Né? Então, não está dizendo qual é a ordem, mas eu automaticamente chego à conclusão que a ordem deve ser essa, né, que a lei queria, porque ela tem que respeitar outros princípios, né, do direito. Entendeu? Então, na integração, você usa outros princípios. A gente pode até pegar lá as outras apostilas de direito penal, mas no direito penal acho que não tem integração. No direito penal, não no direito processual penal. Tem a interpretação, tem várias interpretações. Acho que não tem integração, não me lembro, não. Mas vou pegar aqui rapidamente para a gente ver que a gente estava Integração fazendo. também não lembro, não. Eu lembro que tinha as interpretações. Eu acho que é bom a gente sempre estar comparando, porque na hora que cai na prova não existe essa divisão, né? O cara sai perguntando aleatoriamente. Você sabe, ainda mais prova da CESP, não vem uma parte dizendo agora você vai responder questões de direito penal. Não, ele sai perguntando aleatoriamente. Aí você tem que estar nítido para dizer, não, você tem que estar perguntando direito penal, agora é processo penal. Né? Às vezes ele coloca lá, de acordo com, né, as normas de direito processual penal, vamos lá, princípios constitucionais, desculpa, princípios, conceito e fontes, não tem. Deixa eu abrir a conta para o Chile. Não tem integração, não. Direito civil tem integração. Inclusive, tem uma ordem que você deve integrar a lei no direito civil e cai muito em provas. Primeiro é analogia, princípio. Deve ter sido a segunda postilha que a gente leu, não? Não, não tem não. Não tem não. No direito penal não tem integração, só princípios. Vamos lá, agora a gente vai entrar no conceito, finalidade e fontes do direito processual penal. Vamos lá, conceitualmente podemos conceber o direito processual penal é o ramo do direito que tem por finalidade a aplicação no caso concreto da lei penal outrora violada, ou seja, ele tem a finalidade de fazer a aplicação, ou seja, o procedimento para aplicar a lei penal, que é o quê? O Código Penal e as leis penais extravagantes. Quando a gente fala lei penal extravagante, são todas aquelas leis que não estão, são todos aqueles crimes que estão previstos em leis que são leis que não estão integradas no Código Penal. Como assim não estão integradas no Código Penal? É porque normalmente quando você cria um crime ou modifica o Código Penal, você faz uma lei, tem um número específico, mas ela entra dentro do Código Penal, entendeu? Ela tá tocando aqui no celular. Ela entra dentro do Código Penal e modifica o Código Penal. Mas tem leis que elas, né, vêm separadas do Código Penal e que mantêm-se fora do Código Penal. São chamadas leis extravagantes. Então, quando ele fala aqui lei penal, ele não está falando só do Código Penal, está falando também dessas leis. Então, por exemplo, se você cometer um crime, eventualmente, sei lá, de crime contra o sistema financeiro, tem uma lei específica. Eleitoral. Não, eleitoral tem o próprio eleitoral, isso é uma exceção do Código de Processo Penal, entendeu? Ah, tá. Essa aí você vai aplicar o processo eleitoral. Tem um código eleitoral e tem um processo de aplicação das leis eleitorais, dos crimes eleitorais. Por isso que ele coloca lá na exceção. No caso de leis que tem o próprio procedimento, você aplica esse procedimento. Por exemplo, tem leis, por exemplo, no caso da lei de drogas, ela tem o próprio procedimento específico do processo de julgamento das pessoas que são usuários. Então, você aplica aquele procedimento, entendeu? Mas, por exemplo, tem leis que não tem o procedimento de como aplicar, ela só define o crime e a pena daquele crime. Por exemplo, a lei, como eu falei, do próprio crime contra o sistema financeiro. Então, só diz o crime, faz vários conceitos e as penas.
Qual código de processo que você vai aplicar? Isso aqui, código de processo penal. Então, vai aplicar, é para aplicar aquela lei penal. No caso de algumas leis penais, ela tem um procedimento de como aplicar ela mesmo. Então, tem casos, por exemplo, como eu falei, na lei de drogas existe. Qual outra lei que tem procedimento? Tem várias leis que têm procedimento. Crimes falimentares, às vezes, tem procedimento, entendeu? Que é a própria lei de recuperação judicial e falência. Então, cada uma, às vezes, já tem o seu procedimento próprio. Lei de improbidade administrativa tem um procedimento próprio, apesar de não ser crime, mas é ação civil pública, mas tem também algumas questões de crime ali, que ele tem um próprio procedimento. Vamos lá. Do ponto de vista prático, ou seja, da materialização do processo, pode ser definido como conjunto de atos cronologicamente concatenados, procedimentos submetidos a princípios e regras jurídicas destinadas a compor as lides de caráter penal. Sua finalidade é, assim, a aplicação da lei penal do direito penal objetivo. Então, no que tange às finalidades, bota aqui finalidades, no que tange às finalidades do direito processual penal, elas podem ser basicamente divididas em duas. Finalidade imediata ou direta. Finalidade direta ou direta. Fazer valer o jus puniendi do Estado, ou seja, o direito de punir do Estado, com aplicação em concreto da lei penal, respeitando os direitos fundamentais do indivíduo. Qual é a finalidade imediata ou indireta? A obtenção da paz social, da restauração da ordem violada pela prática do delito por meio da aplicação concreta do direito penal ao caso. No que tange às fontes do direito processual penal, elas podem ser materiais ou formais. Estas podem se dividir em imediatas ou mediatas. Ou seja, as fontes, tem que entender fonte do direito. Qualquer ramo do direito, ele vai ter uma fonte. O que é a fonte? Da onde surge, né? Da onde surge aquele ramo do direito, né? Da onde surge aquele ramo de direito. Se você diz que tem o direito administrativo, você tem uma fonte do direito administrativo. Da onde surge o direito administrativo. Se você tem o direito civil, você tem que dizer da onde é que vem o direito civil. Ou seja, se você diz assim, isso aqui eu tenho um rio, né? Tem uma fonte que abastece esse rio, né? Tem um olho d'água. Né? Então, a fonte é de onde vem, a origem desse direito. Né? Então, a fonte formal ou de cognição do direito processual penal, do DPP, meio pelo qual a norma é lançada do mundo jurídico. Podem ser imediatas, também chamadas de diretas ou primárias, ou mediatas, também chamadas de diretas, secundárias ou supletivas. As fontes imediatas ou diretas do direito processual penal são as fontes principais, aquelas que devem ser aplicadas primordialmente. A Constituição, então você tem vários princípios lá previstos no artigo 5º da Constituição, então são fontes do direito processual penal, as leis, que é o próprio Código de Processo Penal, é uma lei, os tratados e convenções internacionais. Então, se você tiver um tratado, uma convenção internacional que o Brasil aderiu, também é uma fonte do direito penal. Inclusive, se ela for norma supralegal, ela tem que ser observada primeiro do que a própria lei processual penal, né? Até porque a norma processual penal é uma lei ordinária. Né? Então, ela tem que, mesmo que ela fosse complementar as normas e tratados, eles têm hoje um caráter de norma supralegal, se tratar de direitos humanos. Né, direitos humanos, essas questões também envolvem direito penal. Basicamente, portanto, os diplomas normativos nacionais e internacionais. E as fontes mediatas, né, mediatas, ou seja, indiretas, são aplicáveis quando há lacuna, ausência de regulamentação pelas fontes formais imediatas. Então, são os costumes, analogias e princípios gerais do direito. Essa aqui é justamente a regra de interpretação do direito civil. Você pegar de integração do direito civil. Do direito civil fala o seguinte, quando a lei civil tiver uma lacuna, você vai usar analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Só muda aí, acho que a analogia. Né? A analogia vem primeiro antes dos costumes. Então, no direito civil, quando não existe uma previsão para aquela lei e para aquele fato jurídico, para aquela situação que chegou para o juiz, como é que ele vai decidir aquilo? Primeiro, ele vai buscar analogia. Né? Existe alguma lei civil que regulamenta minimamente isso para que eu possa aplicar? Não. Qual é o costume disso? Né? Como é que as pessoas agem normalmente nas relações privadas em relação a isso? Né? Como é que funciona isso no mundo das pessoas? Aplico aquilo. Não, então aplico os princípios gerais do direito.
Até porque, no direito, uma causa que vem ao juiz, ele não pode se furtar a decidir. Entendeu? Então, o juiz tem que decidir as causas. Ele não pode dizer, não existe lei, não posso decidir. Entendeu? Se ele tem que decidir. Fonte material ou de produção. É o órgão, deixa eu marcar aqui, fonte material de produção. É o órgão, ente ou entidade, ou instituição responsável pela produção da norma processual penal. No Brasil, em regra, é a União, podendo os estados legislarem sobre questões específicas. Então, quem pode produzir, né, fonte material, quem produz é só a União. Isso é previsto na Constituição, então só a União pode legislar sobre direito processual. Entendeu? Não é só direito processual penal, não, é direito processual geral. Direito processual civil também são a União. Mas os estados podem legislar sobre questões específicas estaduais. Né? Então, se cair assim, o Estado fez um código de processo, isso também sobre direito penal. O Estado fez um código de direito penal do Estado do Amazonas, do Estado de São Paulo. Proibido, inconstitucional. Ele não pode legislar sobre isso. O Estado de São Paulo fez um código de direito processual do Estado de São Paulo. Inconstitucional, não pode fazer isso. É só a União que pode fazer, entendeu? Diferente de outros países. Vamos lá, os sistemas processuais agora. Isso aqui que faz aquela característica lá do princípio da inércia, né? Isso é o nosso sistema processual. Sistemas processuais são basicamente três. Então, você tem um sistema inquisitivo, sistema acusatório, vamos pegar logo o outro aqui, o sistema misto. Vamos lá. O que é o sistema inquisitivo? O poder se concentra nas mãos do julgador, que acumula as funções de juiz e acusador, ou seja, lembra da Santa Inquisição. O sistema inquisitivo é a Inquisição. Né? Você mesmo, né, acusava e depois você mesmo julgava. Você ia lá, né? Sabe que aqui no Brasil também teve Inquisição, né? Na época da colônia. Então, as pessoas que eram doentes mentais, né? Essa é a história do Brasil. Se você estudar lá, dar um Google, você vai ver. As pessoas que eram doentes mentais no Brasil, às vezes, eles passavam por inquisição, achavam que a doença mental era um demônio tá, na pessoa. E, às vezes, um bispo, um padre aqui no Brasil dizia, não, isso é demônio e tal, não sei o quê. Aí ele mesmo acusava a pessoa, né? E ele mesmo era o julgador. E aí bania a pessoa, né? Casos até de morte, né? Porque a Santa Inquisição era um tribunal vinculado a Roma e tinha um poder de dar algumas penas, inclusive pena de morte, né? Nessa época que existia. E o Brasil é o sistema de, né, padroado, em que o sistema brasileiro, o governo brasileiro era vinculado a Roma nessa época, todos os países eram assim, né? Então, Roma tinha um grande poder, né? A Igreja Romana. Então, tanto é que a gente só teve essa separação na época da República, né? Pouco tempo. Nós vamos fazer aí, sei lá, em 1989, então 1989, 1889 e a República em 1889. Então tem pouco mais de 60, não, depois 99, né? 99, 2009, 2019, 130 anos. Então, até 130 anos atrás, o Brasil era um sistema que era vinculado à igreja, ou seja, algumas ordens que vinham de Roma, o governo tinha que acatar, né, ou, né, ponderar. Então, o sistema inquisitório lembra de Santa Inquisição. O cara que acusa é o cara que vai julgar o negócio. Nesse sistema predomina o sigilo procedimental. A confissão é tida como prova máxima e o contraditório e a ampla defesa são quase inexistentes. Não há possibilidade de recusa do julgador e o processo é eminentemente escrito e sigiloso. Ou seja, um sistema extremamente, vamos dizer assim, injusto, quase injusto, né? Vamos lá, não sei se é totalmente injusto. Sistema acusatório. Neste sistema, há separação clara entre as figuras do acusador e do julgador. Ou seja, o cara que julga é diferente de quem acusa. Ele está lá só para ser imparcial. Vigorando o contraditório, ampla defesa e isonomia entre as partes. A publicidade impera e a possibilidade de recusa do juiz, ou seja, suspeição do juiz. Você pode recusar do juiz. A restrição à atuação do juiz na fase investigatória, sendo esta atuação bastante limitada, impossibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício.
Misto. Nesse sistema são mesclados determinados aspectos de cada um dos outros dois sistemas. Geralmente, a primeira fase, investigação, é predominantemente inquisitiva, e a segunda fase, processo judicial, é eminentemente acusatório. Entendeu? Porque o próprio Poder Judiciário não pode abrir um processo, porque senão ele vai ser inquisitivo, né? Ele vai ser o cara que está acusando, porque ele está abrindo o processo, e depois ele vai ser o juiz. E ele vai ser ao mesmo tempo acusatório, né? Porque ele, na verdade, vai ser o acusador e o julgador, porque ele abriu um inquérito. Vamos ver aqui, a doutrina não era unânime, mas prevalecia o entendimento de que o Brasil havia adotado um sistema predominantemente acusatório, né? Que é esse aqui, que você separa o juiz do cara que vai acusar, para alguns mistos, por diversas razões. Todavia, a Lei 13.964, 2019, chamado Pacote Anticrime, criou a figura do juiz das garantias, acabando de vez com a discussão, estabelecendo um sistema inegavelmente acusatório ao processo penal brasileiro, como veremos adiante. Então, no Brasil, hoje o nosso sistema é esse aqui, acusatório. Você separa a figura do juiz do acusador. Normalmente, o acusador no nosso sistema é quem? O Ministério Público, né? Tem a figura de operar às vezes o pessoal, às vezes leva para o lado pessoal, e esse é um grande problema no nosso sistema, porque, por exemplo, né, o Ministério Público ele tem a função de startar o processo penal. Então, se ele não fizer nada, não tem um processo penal. Em tese, né? Porque, de novo, voltamos na discussão. Tem um inquérito lá no STF, tem um inquérito agora no STJ, que não foi startado pelo Ministério Público, que deveria ter sido, né? Mas aí disse que isso é constitucional, né? O próprio Supremo validou isso. E aí, alguns locais pequenos, por exemplo, prefeituras, municípios pequenos, o que ocorre, a pessoa acha que é pessoal isso, entendeu? Então, ocorre normalmente, procurador em cidade interior é normalmente ameaçado de morte pelas pessoas que ele, né, está fazendo a perseguição penal, que acha que é uma coisa, não, ele está me perseguindo. Na verdade, ele está fazendo o trabalho dele, né? Se ele não fizer, ninguém vai fazer. O delegado faz o trabalho dele. Na verdade, o sistema nosso de justiça ele é complexo, então não existe ninguém. Não existe ninguém preponderante. Por quê? Porque você tem a figura do delegado, que, em tese, no nosso sistema de justiça, era o único capaz de ser o dono do inquérito policial. Teve uma modificação que ainda está uma briga violenta na justiça, porque, né, modificou-se. Então, o próprio Ministério Público hoje pode fazer também inquérito policial, né, ou, né, fazer as investigações policiais. Porque qual foi esse entendimento, né? Que antes só que podia fazer inquérito policial, isso, o inquérito, lembrando que a gente vai estudar inquérito policial, isso, o inquérito policial está previsto no Código de Processo Penal, só que podia ser né, o responsável, a autoridade competente seria a autoridade policial. Só que quem valida o inquérito, né, quem dialoga com o delegado é quem? O Ministério Público. E ele pode pegar aquele inquérito e dizer, olha, não serviu para nada. E não fazer a denúncia, né? O fato de me chegar um inquérito, eu como Ministério Público, eu posso simplesmente arquivar e não fazer denúncia nenhuma. Então, em tese, o Ministério Público ele tem um poder, vamos dizer assim, maior, né? Pode mais do que o delegado de polícia, porque o delegado de polícia ele é obrigado a fazer um inquérito e mandar o relatório para o Ministério Público. Só que o Ministério Público pega aquele relatório do inquérito, o inquérito como todo, e se quiser, ele não faz nada, ele pode arquivar o inquérito, nem abrir o procedimento, né? Nem fazer a denúncia. E o que ocorre? Nesse entendimento, o que é que se fez? Diz assim, bom, se o cara pode mais, né, arquivar o inquérito, ele pode menos, ele pode também fazer o inquérito. E aí tem essa briga hoje do Ministério Público com os delegados de polícia. Os delegados de polícia acham que perderam a competência que era originária deles, seriam os detentores de presidir os inquéritos, né? Então, na verdade, sim, deixa eu só mudar a câmera aqui, de presidir os inquéritos. Só que podia presidir o inquérito era um delegado da Polícia Federal, nos casos dos crimes federais, os delegados de Polícia Civil, nos casos dos crimes comuns, das investigações. Hoje não, hoje o Ministério Público pode fazer. Então, na realidade, sim. Essa briga, né? Então, tem o Ministério Público com o delegado de polícia sobre a questão do inquérito policial, e tem dos Ministério Público agora com os tribunais
sobre o início do processo em si, né? Porque só quem iniciava o processo era o Ministério Público, entendeu? Então, o Ministério Público, no caso, na briga com o Judiciário, com o STF e o STJ, ele perdeu a competência de só ele abrir o processo criminal. Assim como o delegado perdeu só ele a competência de fazer o inquérito policial, presidir o inquérito policial, agora o Ministério Público perdeu de só ele abrir o processo criminal, entendeu? Então, tem essas brigas hoje no Brasil sobre essa figura aí do nosso sistema acusatório. Então, o Ministério, o delegado investiga, faz o relatório final, passa para o Ministério Público analisa aquilo e faz a denúncia, starta o processo penal. O juiz ele pode rejeitar ou aceitar a denúncia, aí inicia o processo penal, né, o processo criminal. Aí o juiz vai chamar o réu pode trazer tanto a defensoria pública quanto um advogado, mas ele tem que ter uma representação, não pode fazer autodefesa no criminal. Acho que no criminal ele só pode, no caso de revisão criminal, é habeas corpus. No criminal é tão assim, bem mais rigoroso que o réu ele tem que ter um advogado, não pode atuar sozinho. Então, ele só pode atuar sozinho quando for numa revisão criminal. Aí não vai precisar de advogado ou no habeas corpus. Fora isso, ele vai ter que ter uma defesa técnica no processo penal. E aí é o nosso sistema de justiça, né? Nosso sistema de justiça não, é o delegado, o Ministério Público, o juiz, Defensoria Pública ou os advogados. Juiz de garantias. Juiz de garantia. Opa, bati aqui de novo. Estou muito próximo aqui ao câmera aqui. Câmera não, né? O tripé da câmera, bati aqui no meu pé. Aqui. Deixa eu voltar para cá. O juiz de garantia, se fosse eu, quer dizer, eu também vou fazer a prova agora, né? Então, se fosse eu, não, né? Eu vou estudar muito, que essa lei aqui, 13.964, que é a lei, o pacote anticrime, pouquíssimas questões ainda de prova, não? Coisa nova, porque ela saiu praticamente no final de 2019, 2020 não teve praticamente concurso, então, assim, sabe como é que é a banca de concurso, né? Tudo que é novo, grande recorrência em prova. Então, juiz de garantias. A figura do juiz de garantias está prevista no artigo 3º-A a 3º-F do CPP, Código de Processo Penal. Todos esses artigos incluídos pela Lei 13.964 de 2019. Deixa eu ver aqui, só a lei aqui, para a gente ter uma ideia de quando é que foi essa lei, para te ver que não tem questão nenhuma ainda, tem muito poucas questões dessa lei. Tem muito já material, né? O pessoal tem feito muito resumo, material, mas assim, aplicação, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, Lei 13.964, ó. Lei 13.964. Sabe quando é que ela foi promulgada? 24 de dezembro de 2019. Ou seja, no final do ano. 2020 todo não teve concurso ainda. Pandemia, Então, né? teve a pandemia. Ou seja, é uma lei que o cara tem que mergulhar, porque o que vai despencar da pacote anticrimes, né? E muita gente não, né? Assim, ninguém domina ainda a lei. Então, o que vai cair é literal. E tem mais, ó, a lei entra em vigor após decorrido 30 dias de sua publicação. Então, só começou a valer em janeiro, final de janeiro. Fevereiro, praticamente entrou a pandemia, não teve concurso, ou seja, essa lei tem pouquíssimas questões. Ou seja, se for cobrar ela, vai cobrar literal, porque não tem da jurisprudência, né? Não tem muita coisa ainda. Bem que algumas coisas já estão sendo julgadas pelo STF, STJ. Vamos voltar aqui, mas vamos com calma aqui, que é questão de prova certa essa lei. Vamos lá, o STF, decisão liminar da ADI 6.298, decisão do relator ministro Luiz Fux, suspendeu a eficácia do artigo 3º-A do 3F. Suspendeu a eficácia. Isso não quer dizer que ela não pode cair em prova. Olha o que ocorre. Eficácia e vigência. É diferente. Porque o que é cobrado no edital são as leis em vigor, né? As leis que entraram em vigor antes da data do edital. Normalmente o edital ele prevê isso. Eficácia, vigência é diferente. Vigência, a lei está valendo, só que eu não posso aplicar, ela não tem eficácia. Ou seja, pode cair sob juiz de garantia, mas nem pode e não existe na prática hoje, porque ela está suspensa, não pode aplicar ele, entendeu?
Então, tu vai dizer, Edivan, mas tem uma decisão liminar que suspende a eficácia. Eficácia não é vigência, a lei está valendo. Só que ainda não posso aplicar ela. Eu não tenho uma, né, uma interpretação decente de como é que isso vai funcionar, esse juiz de garantias. Então, vamos lá. Por que vamos estudar? Porque esses artigos foram incluídos no CPP pela Lei 13.964, ainda que estejam temporariamente com eficácia suspensa. Entendo razoável passar a vocês os contornos do juiz de garantias. Caso alguma questão cobre conhecimento sobre a existência do Instituto e eventual decisão do STF, melhor do que, na minha visão, simplesmente ignorar os referidos artigos. Para mim, isso que ele está falando não tem nada a ver, porque ela está em vigor, ela só não está com eficácia suspensa. A lei está valendo, só que eu não posso aplicar, isso não quer dizer nada. Ou seja, o edital não diz que você não vai cair questões na prova que não tem eficácia. Não vai cair questões na prova de leis que tenham sido entrada em vigor depois do edital, ou seja, foram publicadas depois do edital, né? Ou não tenham entrado, ou tenham sido revogadas. Aí você não vai cair em questão de lei revogadas. Mas lei que esteja em vigência ou em vigor, publicadas antes do edital, está valendo. Então, essa lei está valendo para mim. Né? O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Vamos lá. O juiz de garantias é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha-lhe sido reservada autorização prévia pelo Poder Judiciário, competindo-lhe expressamente receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 50, 60, né? 10, 60, não, desculpa, 50, 62, do caput do artigo 5º da Constituição. É isso? 62. Receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado no artigo 310 deste Código, né? Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código, com legislação especialmente pertinente. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório, ampla defesa em audiência pública e oral. Prorrogar prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial, observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Determinar o trancamento do inquérito policial quando houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. Afastamento do sigilo fiscal, bancário, de dados e telefônico. Busca e apreensão domiciliar. Acesso a informações sigilosas. Outros meios de obtenção da prova que restringem os direitos fundamentais do investigado. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito otorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidas no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de perícia. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Parágrafo 1º vedado, tem uma referência ao parágrafo 1º. Vedado, isso aqui está pegajoso. Quando veda um parágrafo, você não... Você tem que observar ele, mas ele foi vedado, fica meio quebrado. Né? Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada.
Artigo 3C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa, na forma do artigo 399 deste Código. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz de instrução e julgamento. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa deverá reexaminar as necessidades das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. Fica assegurado às partes um amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo de Garantias. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências do artigo 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo. Nas comarcas, está vendo aqui? Isso aqui é o sistema totalmente acusatório, né? O juiz que participa da investigação, o juiz de garantia é esse cara, é o juiz que participa da investigação. Na hora que ele participa da investigação, ele não pode ser mais o cara que vai julgar. Entendeu? É mais ou menos isso que a gente está lendo aqui. Ou seja, ele está dizendo aqui, o juiz que participa na fase da investigação, que está decidindo tudo isso, ele não vai poder dar a sentença final, porque ele participou, né, se envolveu ali na investigação, dizendo prende, não manda prender na investigação, solta. Pode trazer para o pessoal, tipo isso. Isso. Entendi. Aqui, parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo. Ou seja, para mim é bom, né? Os caras falam, tudo ele vê uma coisa boa. Porque ele fala o seguinte, ó, nas comarcas que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo. É porque, assim, hoje, não sei se você sabe, o nosso sistema ele é acusatório, mas o juiz ele participa, por exemplo, estou numa comarca aqui, uma cidade pequena, Jaraguá, um juiz. Eu não sei se só tem um juiz, mas era onde meu sobrinho trabalhava como delegado, há um tempo atrás. Quando ele queria pedir uma prisão de alguma pessoa, ele tinha que ir lá com o juiz, porque ele era o único juiz da cidade. Esse juiz já se envolvia na investigação ali na cidade daquele crime. E depois, quem era o juiz que ia julgar? É o próprio juiz. É assim que funciona hoje, né? Na verdade. O juiz ele tem que ser imparcial na investigação, não sei, né? Autorizar a escuta telefônica, prender, né, preventivamente, mas depois ele vai julgar isso, né? Vai julgar o crime da pessoa. Esse juiz de garantia seria para separar o cara que faz isso, o juiz que faz isso, do juiz que vai ver o que é que o acusado tem a falar e o que é que o acusado não, o que é que o réu, né? Só que é acusado é o réu, e o que é que o Ministério Público tem a falar. Só que o juiz tem segurança? Só se ele tiver pedir, né? Se ele pedir, tiver sendo ameaçado, estiver sendo ameaçado, mas o Ministério Público, a magistratura, o Ministério Público, ele tem porte de arma, automaticamente, quando você entra na magistratura do Ministério Público. Só que você tem que, pelas novas normas, não sei agora que teve um novo decreto, né, do presidente, mas antes, mesmo você tendo porte de arma automático, você tem que fazer para comprar arma, tem que fazer o exame, né, psicológico. Você porque é o seguinte, você faz o exame psicológico, tem direito a comprar armas, que aí a gente não chama o porte, mas seria a guarda da arma. Para você ter o porte, tem que fazer um procedimento, né, diferente, entendeu? Você tem que fazer o procedimento, né, de treino e tal, tem toda uma carteirinha para você portar a arma. Porte de arma não é guarda de arma. Qualquer pessoa, pelas novas regras, pode comprar uma arma, mas você vai ficar com a arma em casa. Você não vai poder portar ela na sua cintura e andar na rua. O juiz, o promotor, quando ele passa, ele pode portar a arma. Só que pelas regras, mesmo ele tendo esse porte automático de arma, de poder andar armado, né, na rua, ele tem que fazer o exame psicológico, né? Tem que fazer uma regrinha lá, né? E aí, porque ele vai comprar arma, ou o tribunal vai dar arma para ele, mas ele tem que fazer, tinha um examezinho. Agora, eu não sei se mudou a regra, né? Eu estava estudando na regra antiga, na lei de armamento, né? Vamos continuar aqui.
É porque o que eu estava falando, porque para mim é bom, porque esse juiz de garantias vai fazer com que os tribunais tenham mais juízes, né? Porque se um tribunal, se numa comarca só tem um juiz, tem que ter dois agora, no mínimo. Porque um quando atuar como juiz de garantia, o outro vai atuar como juiz de instrução. Aí reveza, né? Vai ter que ter revezamento. E como é só ele na cidade, não tem como existir o juiz de garantias, não tem como aplicar a efetividade do juiz de garantias. É por isso que está suspenso, na verdade. Um dos motivos da DIN é esse. Porque, assim, eu acho que no Brasil, sem, sim, eu posso estar chutando, mas botei mais de 60%, 70% na realidade, em grande parte dos locais, é um juiz só, entendeu? Juiz federal, mais ainda, juiz federal, acho que grande parte dos locais é um juiz federal, não tem tanto juiz federal, assim, entendeu? Não, Cidade. Ah, segura só um minuto para eu ver rapidinho, só um minuto. Não dá para tá, levar o celular, não pode estar no computador, é rápido. tá. Pausar aqui. Voltando aqui. Tá me ouvindo aí bem? Voltou a gravar? Tá. Então vamos continuar aqui, que a gente acaba aqui, tem que preparar a aula lá do Master Brain, né? Que é só fazer a compilação. Então, vamos lá. Parágrafo único, nas comarcas funciona apenas um juiz, dos tribunais criaram um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observados os critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, asseguradas a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Vamos lá. Como se vê logo no artigo 3º-A, já se estabelece que o processo penal brasileiro terá estrutura acusatória, derrubando a discussão anteriormente existente na doutrina. Para endossar a opção pela estrutura acusatória, mais condizente com o Estado que se pretenda democrático de direito, o referido dispositivo passou a estabelecer vedações no processo penal, vedada a iniciativa do juiz na fase da investigação, vedada a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Em linhas gerais, a criação de juiz de garantias atende ao ser antigo de boa parte da comunidade jurídica, que já enxergava a necessidade de juiz que atuasse exclusivamente na fase da investigação. Fala aí. Não entendi essa parte. Vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação. Como assim, iniciativa do juiz? O juiz ele não pode pedir nada, porque no atual Código de Processo Penal, o juiz ele pode pedir algumas, vamos dizer assim, algumas diligências, entendeu? Não pode pedir algumas situações para a polícia atuar, entendeu? Então, na fase de investigação, ele não pode nada. Ele não pode pedir nada, não tem nenhuma iniciativa. Hoje, o juiz pode ter iniciativa, entendeu? Apesar de ele ter um sistema acusatório, o juiz pode ter algumas iniciativas no processo, até para ele ter convicção daquilo que ele vai julgar. Então, ele pode pedir a criação de testemunhas, se for o caso, não quero ouvir novamente uma testemunha, ele como juiz, né? Ele pode designar outras, vamos dizer assim, diligências, né? Diligência, que ela fala de diligência, o termo de diligência é trazer outras provas, né? Pedir, vamos dizer assim, claramento de algumas situações, né? Pedir mais informações, ou do Ministério Público, ou da Defesa, para ele decidir o caso. No caso aqui, no juiz de garantia, não pode pedir nada, ele só está ali para ser demandado, ou pelo Ministério Público, ou pela autoridade policial. Ele só é o cara para. Ele é aquele, como é que a gente chama? O cara que só está ali para desenrolar a parada ali investigatória. Vedar a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ou seja, você não pode substituir o Ministério Público, não? Não pode mudar. O cara começou a ser por um procurador, não pode mudar o procurador. Tem que ser aquele. Entendi.
Tem que ler com Legal. calma de novo. É a primeira vez que eu estou lendo isso. Em linhas gerais, a criação de juiz de garantia atende a um incentivo de boa parte da comunidade jurídica, que já enxergava a necessidade de juiz que atuasse exclusivamente na fase da investigação. O juiz de garantias tem competência para receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal, receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, zelar pela observância dos direitos do preso, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, decidir sobre o requerimento da prisão provisória ou outra medida cautelar, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-la ou revogá-las, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral, prorrogar o prazo de duração do inquérito por até 15 dias como regra, estando o investigado preso, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração do procedimento, requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação, decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática ou telemática ou de outras formas de comunicação, afastamento do sigilo fiscal, bancário, de dados e telefônico, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção de prova que restringam os direitos fundamentais do investigado. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, desde que, naturalmente, a autoridade coautora não seja de igual ou superior hierarquia. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do artigo 399 deste Código. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito otorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente a diligências em andamento. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Outras matérias inerentes às atribuições relativas à supervisão da investigação criminal. Como se vê, o juiz de garantias deverá atuar desde o início da investigação criminal até o recebimento da ação penal, denúncia ou queixa, e a sua competência se estende a todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, de competência dos juizados especiais criminais. A propósito, como vimos, o juiz de garantia deve ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, não apenas do inquérito policial. É bom ressaltar que, uma vez recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Ademais, as decisões proferidas pelo juiz de garantias não vinculam, isso aqui pode cair muito em prova, não vinculam o juiz da instrução, que deverá reexaminar as necessidades das medidas cautelares em curso, prisão preventiva, medida cautelar diversa da prisão, no prazo máximo de 10 dias. Todavia, vale ressaltar mais uma vez que o STF, pelo ministro Luiz Fux, proferiu decisão liminar para suspender sine die é sem prazo, sine die, a eficácia dos artigos relativos ao juiz de garantias. Frise, por oportuno, que se trata de decisão proferida liminarmente, ou seja, não se trata de decisão definitiva de mérito de ação direta de inconstitucionalidade. Vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente já começa os exercícios aqui, né? Deixa eu parar aqui o